Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Douglas, estamos aqui no nosso 7º IBBcast e hoje o tema que nós vamos falar é relacionamento. Veja, nós estamos num mundo com mais de 8 bilhões de pessoas, com diferentes culturas, com diferentes costumes, com diferentes interesses, com diferentes formas de vida. E junto com isso, né, você é um ser singular, você tem as suas próprias particularidades, você tem a sua experiência de vida. Então, você pega esse contexto e nós trazemos com a gente também uma herança que é o pecado. E esse pecado ele traz a inveja, traz a corrupção, traz dor, falta de amor, conflitos, traz um cenário bastante adverso. E o fruto do BBcast de hoje, a gente vai conversar como que nós podemos nos relacionar diante de um ambiente tão adverso. E a resposta está na palavra de Deus. O que parece impossível, à luz da palavra de Deus, a gente consegue enxergar um caminho claro, como se relacionar, e a nossa oração é que você entenda que através da luz que vem de Cristo, você consegue se relacionar, seja na família, seja no seu meio profissional, seja com amigos. Então, a nossa intenção do BBcast é a gente fazer uma reflexão sobre isso hoje. E para isso, nós temos aqui o nosso querido Linton de Freitas. Linton, bem-vindo. O Linton ele é casado com a Monize há 16 anos, pai da Ana Luísa, um amor. A Ana Luísa tem 11 anos e do Daniel, de 6 anos. É seminarista, crente há 25 anos, professor da escola bíblica há mais de 10 anos, 20 anos de experiência profissional em telecom, dos quais 17 anos com liderança de equipes. E futuro pastor. Se Deus quiser. Muito bem. Bem-vindo, Linton. Muito obrigado, muito bom estar aqui, um prazer. Espero que a gente tenha um bom bate-papo aí hoje à noite, que possa abençoar muita gente. Muito bom. 2 lembretes aqui, no nosso próximo IBBcast vai ser no dia 10 de outubro, às 19 horas. E, mais uma vez, nós temos aqui a participação do nosso querido pastor Rafael, que vai interagir com vocês. Então, para quem está aí participando, entra aí, comenta, envie perguntas e que no momento apropriado o pastor responde e a gente vai interagir também com vocês. Participe desse nosso bate-papo. E aqui nós temos uma tomada diferente já na câmera, seguindo o último IBBcast que a gente fez, e o pastor vai falar com a gente. Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Seja bem-vindo, Linton, meu amigo. Que Deus use você para abençoar aqui o nosso papo e que muitas pessoas sejam edificadas e que os nossos relacionamentos cresçam para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Vamos lá. Amém, amém. Linton, falando sobre relacionamento, eu vou começar aqui com um tema atual, que é redes sociais. No final, as redes sociais, elas encurtam ou afastam os relacionamentos? Depende de como a gente usa, né? A rede social ela é uma ferramenta, como toda ferramenta a gente pode usar da maneira certa, de uma maneira boa, pode usar de uma maneira ruim. Eu acho que a maneira como a maioria das pessoas usam, né, incluindo nós crentes, é 99% do tempo para entretenimento, né, e um entretenimento que não tem esse viés de relacionamento, né? Não é a mesma coisa que o entretenimento de você pegar a tua família e ir no parque, de você ir no cinema com os amigos. É entretenimento de ficar rolando as páginas e é num algoritmo que ele vai te dar mais coisas que te façam querer ficar lá por mais tempo. E aqueles 5 minutos que você planejou ficar ali para dar uma descansada, ele vira 50 minutos muito fácil, né? E quando a gente faz isso, a gente negligencia outras coisas, né? Eu acho que todo mundo vai reconhecer alguns exemplos aqui, né? Para quem tem filhos em casa, né? Pegando o meu próprio exemplo, de você estar ali, as crianças brincando e você no celular, ou a esposa no celular. E aquele seria um momento muito precioso para estar com os filhos, num tempo que passa muito rápido e que a gente percebe, a gente não acha que está fazendo alguma coisa errada, né? Mas eu estou perdendo uma oportunidade. Uma outra coisa que é muito comum a gente ver é sair para almoçar com amigos da empresa, com o pessoal da faculdade, e estão todos na mesa, cada um com o seu celular na mão, né? E não estão todos trabalhando, né? Está cada um ali no seu mundo. Então, é uma ferramenta que dá para ser usada sim para aproximar, especialmente eu acho que aqueles que estão distantes geograficamente. Para isso é muito bom, né?
Mas se ele não for usado com muita consciência, o caminho comum é que ele te afaste, é que ele seja usado pela nossa herança pecaminosa, como você comentou, né? E de uma maneira ruim, vai te afastar de quem está na tua frente, né? E tem que ser usado com muita cautela, tem que ser usado de propósito. É interessante, porque você tem a questão de, foi o que você falou, né? A relação distante, a tecnologia ela encurta as relações. Ela encurta. Mas ao mesmo tempo que ela encurta as relações, para quem está próximo de você, ela afasta. Ela afasta. Já se deparou, por exemplo, você precisa conversar com alguém e fica um mandando áudio para o outro, né? Mas não pega o telefone e liga, né? E deixa aquela chamada. E você colocou um ponto interessante aqui, de que uma coisa é o quanto que a tecnologia encurta ou afasta, mas assim, o excesso também atrapalha os relacionamentos, o nosso momento presente, né? Com certeza. Te afasta da tua realidade ali do momento, né? As redes sociais, elas, cada um ali com a sua preferência, mas elas te fazem, elas são imersivas, né? Elas te fazem estar ali dentro e o tempo passa de uma maneira muito rápida que você não percebe. E aí quando foi, já passou aquela oportunidade de conversar, de estar junto, né? E quando eu vejo assim, ainda nas redes sociais, que é um tema bastante atual, você vê muitas pessoas querendo mostrar felicidade, né? A vida perfeita. Ninguém posta a própria tragédia ali, né? Então isso e ao mesmo tempo que a pessoa faz questão de mostrar só o lado positivo, as pessoas nas relações cada vez elas compartilham menos. Seja porque não sabe o que o outro vai pensar, seja porque não quer compartilhar os próprios planos, as próprias experiências. A palavra de Deus pede para a gente poder compartilhar as nossas conquistas, Sim. As bênçãos de Deus, para que as pessoas vejam a glória de Deus na vida da gente. E aí a minha pergunta é, a sociedade está mais individualista hoje? Eu acho que está sim, Douglas. Está mais individualista, ela está relativista, né? Ela está numa vibe que não existe certo ou errado absoluto, né? Existe o que é certo e o que é errado para mim. Essa é a maneira de pensar da maioria das pessoas hoje, né? E a gente vê isso lá em 2 Timóteo, né? Paulo ele diz que nos últimos dias os homens eles amarão a si mesmos, né? Serão arrogantes, serão gananciosos, desobedientes aos pais e serão mais amigos dos prazeres do que de Deus, né? E acho que muitas coisas que a tecnologia, que a nossa vida é mais confortável do que da geração dos nossos pais, dos nossos avós, né, que trouxeram de bom, foi criando as oportunidades para que a gente se tornasse, para que a sociedade se tornasse individualista, né? Uhum. Eu não preciso mais sair para poder jantar ou comprar um lanche, né? Eu lembro quando eu era criança, morava em Americana e tinha um carrinho de hot dog próximo de casa. Ele fazia 2 lanches, né? E era a primeira vez que eu tinha visto um hot dog que punha aquela casquinha de catupiry e fechava na chapa. Aquilo era espetacular. E tinha uma fila de carros ali. Na época que eu podia comer essas coisas, eu tinha que evitar de qualquer jeito. E aí eu lembro que tinha uma fila de carros, eu era criança, né? E quem estava ali no carro era eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. E não era rápido, né? Era um carrinho, eram 2 irmãos que faziam os lanches ali. E estavam as famílias ali, no carro, lá fora, esperando, conversando. Só acabou. Ninguém vai sair para ficar né? É muito difícil você pensar hoje em alguém que vai sair para ficar numa fila para poder estar com a tua família ali no carro esperando comer um hot dog. A gente faz isso quando tem uma necessidade. Eu passo no drive-thru, que eu estou com fome, né? E tenho que estar ali esperando. E reclamamos por esperar, né? Mas a nossa pegada hoje, a pegada da sociedade, ela é de abrir o aplicativo e pedir na hora. Eu quero agora, né? Eu não preciso sair da minha casa para poder pedir. Eu não preciso sair da minha casa para poder ter um momento de lazer com meus amigos e com a minha família. Eu ligo aqui, escolho o que eu quero ver na TV ou o que eu quero jogar no videogame e estou aqui resolvido, né? A minha infância era uma infância que eu tinha uma TV na casa, então junta a família e vamos escolher junto o que assistir. Eu já tenho 2 hoje, né?
Se quisesse estar as crianças vendo um programa no quarto e outros na sala, daria, né? A gente acaba não fazendo isso em casa. Não é nosso hábito ali, mas daria. A maioria das famílias tem mais que isso. Você tem uma na sacada, uma na cozinha, uma, né? E aí cada um tá ali no seu mundo, né? Então eu acho que isso, ele não é ruim por si só, mas ele te leva a um cenário desse que é individualista. Não, é o que eu quero fazer agora, eu não quero assistir isso. Então pode ir lá para outro lugar, vai assistir outra coisa. A gente não tem mais esse cenário de fazer concessões para estar com as pessoas, né? Para se relacionar. Sim. E eu vejo assim, né? Dentro dessa individualidade, desse momento atual que a gente passa, nós temos... se a pessoa age de forma individualista, tem duas questões ali, né? Ou ela naturalmente tem uma dificuldade para se socializar, uma dificuldade para se comunicar, uma dificuldade de se relacionar. Uma dificuldade real, Ou ela é uma pessoa que se tornou uma pessoa egoísta mesmo, né? Ela opta por se fechar no mundo dela. E aí quando você fala assim sobre, hoje em dia, as dificuldades de se relacionar, com a questão da tecnologia, de cada um na sua tela do celular, isso vai criando novos costumes, novos comportamentos e uma forma diferente de se relacionar, né? Então, na tua opinião, essa individualidade que tem hoje, ela está relacionada mais a um comportamento egoísta, ou esse contexto cultural faz com que a pessoa tenha dificuldade de se relacionar? Eu acho que os dois, né, Douglas? Para quem está dentro de uma igreja, para quem está ouvindo a palavra, está buscando crescer, né, em fé, no relacionamento com Deus, eu acho que a cultura ela tem um peso muito forte, né? Você acaba fazendo algumas coisas, às vezes você não percebe que está agindo mal, né? E aquilo virou hábito, né? Você está seguindo. Para quem não está, né, dentro de uma igreja, para quem não está ali, né, no relacionamento com Cristo, o egoísmo ele fala muito forte, né? Por que é que alguém vai abrir mão do que quer em prol do outro, em prol do grupo, né? O mundo ele não funciona desse jeito, né? Ele tá, como a palavra diz, ele está no maligno, né? As pessoas, o pecado ele é muito forte nessa questão de egoísmo, né? Quando a gente lê ali nos 10 mandamentos, né? Não terás outros deuses diante de mim, o maior Deus que a gente coloca é aquele que a gente vê em frente ao espelho, né? Então, isso é muito gritante quando a gente olha, né? Cada um quer o melhor para si, não importa muito os outros, né? Isso é uma dificuldade para o cristão, né? Se esvaziar para fazer a vontade de Deus. Imagina a pessoa que não tem acesso a essa palavra, né? Porque o processo de santificação é você se inteirar cada vez mais da palavra de Deus, passar a ter essa relação de intimidade, e toda vez que tem um ato, o Espírito Santo vai falar ao seu coração, você fala, opa, peraí. Você deixa de servir e passa a agir de forma individualista. Ao mesmo tempo que, de fato, né, você comentou um ponto interessante. A tecnologia tem criado um ambiente cultural diferente e naturalmente tem afastado as pessoas. As pessoas passam a ter dificuldades de se relacionar. A pessoa super simpática num chat, exato, chega pessoalmente e não consegue conversar com você. Né? Propício para o individualismo. E tem um ponto importante que você falou, né? Quando a gente vai para um chat, vai para a internet, como aquilo ali ele não parece a vida real, né? Porque não é, né? É online, ele é digital. As pessoas elas acabam... Elas têm, de fato, um avatar ali dentro, né? Elas vão dizer coisas e fazer coisas ali na internet, num chat, que elas não fariam pessoalmente. Numa situação em que eu estou conversando com alguém, eu poderia ser confrontado, né? Eu já li que as pessoas elas ficam mais corajosas na internet, né? Uhum. Elas não têm muito receio, né? Rola a página e seguiu. E aí, quando alguém vai confrontar, às vezes, judicialmente, né? Não, mas aquilo ali não era sério, né? Mas principalmente para nós cristãos, o que a gente está escrevendo, postando, enviando por e-mail, o que quer que seja, né? Colocando no WhatsApp, ele é sério, eles são as nossas palavras, tanto quanto o que eu estou dizendo aqui agora, né? Só que, de novo, né, eu acho que nosso ambiente todo, social, tecnológico, a vida do jeito que a gente leva, né, com essas facilidades que são muito boas, elas te direcionam para ser individualista, para ser uma pessoa online e outra pessoa pessoalmente. Eu li um negócio, coisa de um mês atrás, que
as pessoas elas não conversam mais. Elas entretêm umas às outras, né? E você pode ver que algumas séries, algumas coisas que a gente assistia na televisão, elas eram basicamente isso, né? Eu assistia as trocentas temporadas de Friends. Adoro, é uma ótima série, da minha época, né? Eu gostava daquilo, eu ria, né? E aquilo vale completamente para ali, né? Sim. Foram, sei lá, 10, 12, 13 anos assistindo aquilo, porque era uma temporada por ano, em que as pessoas não tinham relacionamentos reais, elas não conversavam de verdade. Elas só entretinham umas às outras, né? Ô, Linton, eu, ouvindo vocês conversando, e acho que um fenômeno que a rede social trouxe pra gente foi o criar ambientes, né, protegidos, com as nossas bolhas, né? Então, se você gosta do Corinthians, que é uma coisa muito difícil de acreditar, de entender, mas tem um monte de outros que gostam também do Corinthians. Então, você vai e cria uma bolha e vamos falar bem do Corinthians. Aí tem a outra bolha que cria para falar mal do Corinthians. Então, você cria ambientes para que você fique confortável e seguro para falar o que você quiser, do jeito que você quiser. Não pensa fora da caixa. Isso. E será que essa rede social, na verdade, criou pra gente válvula de escape? Porque se eu tô numa reunião, ou se eu tô num almoço, como você falou, e o assunto não tá muito legal pra mim, eu pego o celular e começo a me entreter. Se o assunto não vai de... tá falando de política, tá defendendo... não gostei, vou mudar. E a rede social proporcionou essas válvulas de escape de relacionamento. Eu não preciso mais fazer esforço nenhum para interagir com você. Eu tenho outras possibilidades que eu vou conversar com pessoas que vão falar aquilo que eu gosto de ouvir. O que você acha sobre isso? Pastor, o relacionamento, né, com qualquer outra pessoa, ele envolve obrigatoriamente, relacionamentos de médio e longo prazo, ele envolve obrigatoriamente confronto. Você vai ter uma situação que você não vai gostar, que você vai ter que tratar. E eu concordo completamente. Você pegar o celular e sair é uma válvula, sim. É muito mais fácil fazer isso do que resolver, né? Eu antes de vir para cá, estava numa última reunião ali na empresa, só eu e um rapaz de outra área, online, né? E ele comentou uma coisa ali e eu aumentei o tom, né? Perdi um pouco a linha ali e falei, não pode ser desse jeito, que, né? Isso aqui é brincadeira, né? Não foi antiprofissional, né? Ele não foi mal educado, mas ele foi uma situação de conflito, de confronto, né? Ele não foi num tom agradável, né? Não foi algo... Não foi nenhum problema, não foi nada que a gente não veria, né, acontecer ali no ambiente profissional de vez em quando. Mas eu saí, eu estava chegando aqui, estava aguardando, eu falei, poxa, né, o rapaz que estava comigo na reunião não precisava ter ouvido aquilo. Foi demais, né? Eu mandei uma mensagem para ele, falei, fulano, né, você me desculpa porque eu subi a serra muito rápido contigo, né, não precisava, né, daria para a gente ter tratado a mesma coisa dessa maneira, né? Sem eu ter me exaltado um pouco ali. E isso é a vida real, né? Faz parte eu reconhecer que, não precisava ter feito isso, deixa eu pedir perdão, deixa eu, né? E isso é outra coisa que as pessoas perderam, né? As pessoas, elas erram e elas ignoram, né? É muito difícil você ver alguém ali, né, chegando e falar, você me perdoa, eu errei, né? Aconteceu tal coisa aqui. Às vezes, quem foi ofendido nem percebeu, né? Mas quem ofendeu sabe. E nessa questão, vamos fechar um pouquinho aí o nosso círculo de relacionamentos, que é um ambiente muito amplo, né? E eu fiquei pensando agora, qual que é a idade média dos jovens se casando? A cada dia que passa, os jovens estão se casando cada vez mais velhos. E eu vi uma pesquisa e eles não falam só apenas por uma questão financeira, de você estar preparado para um casamento, essas coisas assim, ou você ter sua própria casa, ou você ter um emprego estável. Eles estão seletivos mesmo. Então, por quê? Eu estou aqui num relacionamento, eu começo a conhecer uma jovem, mas, poxa, ela
ela come ovo de gema dura e eu não admito isso. O ovo tem que ser de gema mole. Então, melhor não, vou arrumar outra. E assim fica altamente seletivo porque você não consegue ter nenhum tipo de confrontação no seu relacionamento íntimo ali de um namoro. E agora, com relação ao casamento, você pode se casar e separar de uma maneira muito rápida por qualquer tipo de motivo, é fácil. Então você não precisa mais ter confronto. O seu relacionamento amoroso Sim. não exige mais nenhum tipo de confronto nosso. Sim. A gente pode casar e separar com a maior velocidade, né? A gente fez isso no divórcio, né? O divórcio, ele citou algo que 2 décadas atrás, 3 décadas atrás, né? Principalmente dentro da igreja, era algo muito raro, né? Hoje ele é muito comum, né? E quando você sai da igreja, ele sequer é um problema. Não, se não deu certo, a gente, né? Eu tô casado há bastante tempo, né? Contando os tempos de namoro ali, são 20 anos com a Monize, né? E a Monize foi minha única namorada. E eu fui o único namorado dela, né? É algo bem, bem atípico. Graças a Deus por isso, a gente é bem, bem agradecido por isso. Mas assim, em 20 anos aí, houve uma quantidade absurda de situações de confronto, de conflito, de um ter que voltar para o outro e pedir perdão, e o outro também. E teve um dia desses daí que eu cheguei em casa e vi que a Monize estava chateada, e eu não sabia por quê. E eu falei, o que eu fiz? Né? Qual que foi, né? O que eu falei? Aí ela comentou, eu falei, poxa, me perdoa, realmente. Eu nem percebi que eu errei, não foi essa a minha intenção, mas me perdoa, né? Então, essa questão de você insistir, reconhecer erros, perdoar, se deixar ser perdoado também, porque tem gente que, né, não se deixa ir. E você você fazer concessões pelo outro, né? Isso aí para mim é um segredo importantíssimo para o relacionamento, principalmente o relacionamento íntimo, familiar. Sim. Esposa, filhos. Quando a gente vem para os tipos de relacionamento, né? Nós temos aí o nosso relacionamento conjugal com a nossa família, nós temos o relacionamento com Deus, nós temos o relacionamento profissional, nós temos o relacionamento com amigos. O relacionamento com Deus é prioridade. Sem dúvida. O segundo ponto é o relacionamento com a família mesmo, né? E aí vem a importância, o início desse relacionamento, que foi o que o pastor Rafael falou, né? Que é a fase de namoro, de conhecer, qual que é o propósito. Relacionamento com um propósito. Quão Sim. é importante ter o relacionamento com um propósito. E é muito difícil, a pessoa, parece até ofensivo, né? De falar assim, olha, quando você decide namorar com alguém, a intenção tem que ser casar. Essa é a intenção. Sim. Esse é o objetivo. Pode ser que não aconteça porque você passa por uma fase de se conhecer, por uma fase, mas a intenção é o casamento. Então, a forma de se relacionar hoje, principalmente a relação afetiva, conjugal, ela tá nascendo já de uma forma doente, porque a pessoa ela quer se conhecer, quer ter experiências, né? Mas não olha ali o casamento. De novo a pessoa, ela tá mais preocupada com ela, né? Não, é a minha felicidade. Eu me lembro de uma coisa que o meu pastor de Americana, ele falou no meu casamento, né? Inclusive o pastor que a gente estava comentando agora, né? E ele falou assim, olha, no dia do casamento, no sermão do casamento, o Linton não está casando para ser feliz, está casando para fazer a Monize feliz. A Monize não está casando para ser feliz, ela está casando para fazer o Linton feliz. Isso é legal demais, né? Quando você começa um relacionamento com outro objetivo que não seja esse, no primeiro deslize do teu namorado, do teu noivo, peraí, não é para isso que eu entrei nesse relacionamento, né? Mas a vida real é essa, né? As pessoas, elas perderam um pouco do que é a vida real. E isso acaba formando uma sociedade doente, né? Maus relacionamentos, pessoas às vezes que casam porque engravidou, por qualquer outro motivo, que o filho acaba nascendo numa família já com pensamentos e costumes totalmente longe da vontade de Deus. Sim. Esses filhos vão viver essa experiência, vão casar, vão crescer, vão se relacionar, e é impressionante que o pecado, ele como que ele interfere, né, de gerações em gerações. Sim. E se a gente pega ali o texto de Paulo aos Efésios, né, sobre
maridos e mulheres, né? Ele diz que os maridos eles devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, né? Se você não começa um relacionamento da maneira certa e se você não tem isso em mente, né? Como é que você cumpre algo dessa maneira? E não o patamar que Deus colocou para os nossos relacionamentos conjugais, ele é muito alto, né? E ele é muito bom para a gente. Ele usa, né? Ele coloca o casamento o relacionamento entre um marido e uma mulher como um símbolo para o relacionamento de Cristo e a igreja, né? Que morreu para nos salvar, para nos dar perdão, que se entregou sem que a gente merecesse, né? Então esse é o tipo de amor altruísta, que se doa, que a gente deve ter ali, né? Os filhos eles vêm num segundo momento, né, de prioridade, né? Mas eles também entram nessa situação. É legal, tem um texto que eu gosto muito de Filipenses 2, ele vai dizer que, do versículo 2 até o versículo 4, ele vai falar o seguinte, ele vai dizer que quero que vocês tenham, né, ele está falando para a igreja de Filipos, quero que vocês tenham a mesma maneira de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando todos a mesma coisa. Né? Você dizer isso para uma igreja é difícil de imaginar. Isso. E na sequência, ele vai dizer o seguinte, né? Cada um não façam nada por rivalidade ou por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considera os outros superiores a si mesmo. E cada um não pensa somente no que é seu, mas também no que é do outro. Ele está falando para a igreja. O nosso relacionamento familiar ele está numa prioridade acima ainda da igreja, né? Uhum. Então pensa, tanto para casa quanto para a igreja, eu considerar a minha esposa, né, superior a mim no momento em que ela está agindo de uma maneira que eu não gosto e que provavelmente ela vai estar certa. Provavelmente ela vai estar certa. Manda um tchau para Bonise. Né? Bonise, te amo. Isso é eu abrir mão de algo muito forte que o pecado traz para mim, né? De um ego, de um orgulho, né? E isso acontece também com os filhos, né? Eu já tive várias situações, e que eu tive que chegar para o meu filho de 6 anos e explicar de um jeito que ele consiga entender. Falar, olha, o papai fez isso para você, né? Eu falei de tal jeito, você me perdoa, não precisava, né? E é me relacionar dessa maneira, sem rivalidade, sem orgulho, considerando o outro superior a mim mesmo. Né? Não é difícil para mim considerar o pastor superior, considerar o Douglas superior, mas... E nessa questão de família, em casa a gente ainda é um pouco obrigado, né? Você vai dormir na mesma cama com a sua esposa, o seu filho está lá, você tem uma responsabilidade muito séria. Sim. E alguns anos atrás, né, nós tivemos uma eleição presidencial que dividiu famílias. Uma situação extremamente difícil, porque um tio ia votar em X e o outro tio ia votar em Y. E os grupos de WhatsApp da família acabaram. E a eleição é sempre em outubro e novembro. E aí as pessoas estão falando, a gente tem que dar um jeito de fazer as pazes até dezembro, porque a gente tem que passar o Natal junto, senão vai acabar com a festa da família. E esse ano a gente tem uma situação muito parecida. Que a gente vai ter uma eleição muito disputada na Prefeitura de São Paulo, muito polarizada também. Talvez uma das eleições que a gente menos tem a condição de prever o que pode acontecer. Como que a gente pode se portar, Linton, né? Nossa família mais ampla talvez, com pensamentos tão divergentes assim? Estou falando para crentes, né? Estou falando para a igreja. Nós não somos chamados para sermos embaixadores da direita. Nós não somos chamados para ser embaixadores de uma ideologia política ou de um ou de outro. Né? Nós somos chamados para sermos embaixadores de Cristo, para representar o reino de Deus, para amar os outros como a nós mesmos, para ter um relacionamento de amor, para mostrar para a igreja quem é Cristo através do nosso amor, nas palavras do próprio Jesus. Né? Pelo amor de vocês mostrarão, né, a mim ao mundo. Então, isso vai envolver também, mesmo sem eu concordar, eu me calar. Eu acho que boa parte do que a gente fala de relacionamentos aí, de ter relacionamentos bem-sucedidos, ele vai passar pela comunicação. Né? Vai passar pela comunicação.
eu escolher o que falar, quando ficar quieto, né? A gente... Eu vi algumas coisas muito tristes, né, durante essa polarização da pandemia, né, de pessoas de algumas igrejas, de algumas famílias que elas ouviam tudo, elas não expressavam nada da sua opinião política numa conversa que poderia ser saudável, de opinião, né, de questionar ali propostas e tudo mais, porque estava todo mundo de um lado e se ela abrisse a boca, ela sabia que ela ia ficar mal, iam confrontá-la de uma maneira ruim, né? Às vezes isso dentro de uma família, às vezes isso dentro de uma igreja. E não é para esse relacionamento que nós somos chamados. A gente foi chamado para um relacionamento de amor, para um relacionamento de abrir mão, para um relacionamento de ouvir aquele que tem uma opinião contrária, né? Tem crentes que têm uma opinião política diferente da minha, absurdamente diferente da minha. Absurdamente, né? E ele não está defendendo uma ideologia que não é bíblica, né? A gente pode defender essas coisas, mas ele está defendendo um político, ele está defendendo uma ideia, ele tem uma maneira de raciocinar diferente. E eu acho que isso vai passar por a gente pensar antes de falar, pensar quando se calar e colocar na prioridade o relacionamento de amor do que a opinião, né? Eu tive alguns confrontos familiares, né, na eleição presidencial passada, né, sem ter candidato. Não tinha, eu não gostava de nenhum. E apontava ali os problemas de um e de outro, né? E olhando em retrocesso, quanta oportunidade de ficar quieto eu não tive. Pelo bem da família, né? Pela comunhão. E, novamente, minha esposa certa, algumas vezes ela falou assim, hoje você não vai falar com seu pai sobre política. E eu ficava quieto. A nossa carnalidade, né? Essa reação, né? Esse instinto reativo que a gente tem, às vezes, e isso é uma coisa que todo mundo pode trabalhar. Quando nós vamos ali para o fruto do Espírito, uma das virtudes é a temperança, né? O autocontrole. E o amor tem relação com servir, né? Poxa, se a pessoa pensa isso, deixa eu entender o porquê que ela pensa. À luz da palavra de Deus, a gente, muitas vezes pelo exemplo, às vezes pelo falar também da palavra de Deus, para que essa pessoa consiga... E é impressionante, Linton, porque assim, né? Nós nos reconhecemos pecadores, nós dependemos de Cristo, nós temos essa relação de comunhão. É um esforço diário que a gente faz para abrir mão da nossa vontade, para poder agradar a Deus. Sim. Mas Ele abençoa quem faz isso por amor a Ele, né? E aí, para quem não é crente e nos ouve, o que fala no meu coração é assim, quando a gente fala de relacionamento, de liderança, de família, de profissão, essas coisas, esses temas, dá para você poder entrar profundamente dentro de cada um desses temas e ter um monte de tese sobre cada uma das coisas. Sim. Só que cada vez mais que a gente se aprofunda no conhecimento bíblico, simplifica muito, porque a resposta está em obedecer a Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar, né, o reino dos céus, e tudo lhe será acrescentado. E a questão não é você fazer algo para você. O fato de você obedecer a Cristo, como consequência, você vai ser um melhor pai, um melhor filho, um melhor marido, um melhor amigo de profissão e, consequentemente, a gente se relaciona melhor. Quando você mencionou aí a questão sobre o mesmo interesse, né, a gente vai falar muito sobre a unidade do espírito. Quando a gente fala sobre todas essas dificuldades, Linton, a impressão que dá é que não dá para resolver qual que é a equação de tudo isso. E a Bíblia fala para a gente sobre a unidade do espírito. Que há um Espírito Santo que nos une no mesmo propósito. Esse é o único caminho? Eu acho que quando a gente fala de igreja, sim. Como diz ali em Filipenses 1,6, né? Estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vós, né? Nos aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, sim, né? O Espírito ele é um só. Ele trabalha nessa união, né? Quando Paulo diz ali, como eu comentei de Filipenses 2, né? Tem o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, ele não está louco, né? Nós temos o mesmo Espírito, nós temos o mesmo Pai, né?
quando a gente coloca em perspectiva o que nós recebemos de Cristo comparado com o que eu dou ou recebo dos irmãos, a diferença é muito grande, né? Uma parábola que eu gosto muito é uma que tem no final de Mateus 18, que ele vai comentar de um rei que Cristo conta essa parábola dizendo que um rei chamou seus servos para prestar conta de quem devia a ele, e um servo foi até ali com uma dívida impagável, né? E aí de tanto, né, implorar por perdão, o rei perdoa a dívida dele, né? Não vai precisar virar escravo, vender seus filhos como escravo, nada disso, está perdoado. E quando ele sai dali, ele encontra um conservo, né, que devia a ele ali alguma coisa como 3 meses de salário. E ele começa a esganar aquele conservo, dizendo assim, me paga o que você me deve, senão eu vou te lançar na cadeia, né? E essa parábola é muito forte, né? Ela termina dizendo assim, olha, aquele servo foi lançado, né, nas trevas para ser castigado até que pagasse tudo que devia. E assim acontecerá com vocês se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Então, quando a gente coloca em perspectiva o que a gente recebeu de Cristo, o que a gente recebe dele, né? Não é uma salvação no passado, a gente recebe as bênçãos hoje, né? Como diz ali o apóstolo Paulo em Efésios, nós estamos assentados, ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo, né? Para hoje, nós usufruímos de uma comunhão com Cristo, de uma união com ele, né? E aí, quando a gente coloca os nossos conflitos de relacionamento com pessoas, com família, com igreja, nessa ótica, eles são muito pequenos perto do que a gente recebeu. Eu não posso não perdoar. É difícil? É difícil. É difícil. E aí, Deus nos deu algumas boas ferramentas, né? A oração, a principal delas, a palavra. Algumas situações aí vão requerer um jejumzinho, né? Sim. Mas a gente estava falando aí sobre relacionamento na igreja, e para quem talvez não tenha um relacionamento com a igreja, possa pensar que os nossos relacionamentos são todos perfeitos, né? Não. Porque a gente tem o mesmo espírito, a gente tem a mesma fé. O texto de Efésios, né? Ele fala, é um só batismo, um só Senhor, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos. Então tá tudo resolvido, então, Linton. Nós não temos problemas nenhum na igreja. Não existe nada que a gente tenha que resolver, nada que a gente possa trabalhar. E até porque o texto de Efésios, o versículo 2 do capítulo 4, ele fala com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Suportar normalmente não é muito bom, não, né? O suportar é sugestivo. Né? E se Paulo fala é porque porque precisa ser dito, né? De longe, né? Para quem não está envolvido com uma igreja, não tem essa experiência, né? De um relacionamento dentro da igreja e está nos ouvindo, não tem ninguém perfeito, né? Eu gosto muito de uma plaquinha que coloca em algumas igrejas, né? Acho que na nossa igreja de Paraisópolis tinha, né? Proibida a entrada de pessoas perfeitas, né? Tem, né? E uma outra frase que eu acho que ela fala muito sobre o que é a igreja, né? Ela diz que a igreja é um mendigo dizendo para o outro onde é que achou pão. Né? É isso, né? Somos perdoados, erramos, né? Debaixo do poder do Espírito, da bênção de Deus, a gente é santificado, a gente busca melhorar, né? Nós não pioramos. Essa é a igreja saudável, esse é um cristão saudável, né? Mas longe de sermos perfeitos, né? Longe de sermos perfeitos. Tem confronto, tem conflito, vai ter situações aqui dentro da igreja, sim, de erros, de ter que pedir perdão, né? Todos nós, eu comentei no início sobre a herança que nós trazemos do pecado, né? Essa herança ela está na carne, ela está no nosso DNA. E todos nós somos inclinados ao pecado. A diferença é que quem está dentro da igreja conhece, procura buscar a palavra de Deus, se aprofundar, e baseado na palavra de Deus, nós pecamos, né? Mas a gente tenta lutar com todas as forças para a gente não pecar. Mas é uma luta diária e muitas vezes, às vezes, quando a gente se depara, a gente já pecou. A questão é não conviver com o pecado. E para quem, e muitas vezes, a pessoa que nos escuta e não tem essa vida, olha assim e fala assim, a hora que você reconhece a Cristo como o único suficiente Salvador, como alguém que morreu na cruz por você, deu sua vida por amor a você, você age por amor a Ele, porque Ele te amou antes, e vem o prazer em
obedecer a Cristo e agradar, né? E a Bíblia fala sobre sofrer a injustiça no primeiro momento, Sim. confiando na vontade de Deus. Um ponto bastante importante também, principalmente nos relacionamentos, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 6, ele fala da questão do jugo desigual, né? Quando a gente vai para a nossa família, tem a questão do jugo desigual, que isso é um ponto de atenção, né? Que quando a gente fala de esposa, os dois têm que ter o mesmo propósito, olhar para o mesmo caminho, na mesma direção, né? Porque é um só, né? Sim. Esse texto do jugo desigual, ele diz no versículo antes, no versículo depois, né, que não há comunhão da luz com as trevas. Esse é o ponto do jugo desigual, né? Não tem como você intencionalmente estar num relacionamento tão íntimo, tão unido quanto um relacionamento conjugal, né? De propósito, com alguém que um sendo cristão, verdadeiramente cristão, né? E outro não. É luz e trevas, né? Não porque o cristão ele não peca, ele é perfeito. Não. O cristão ele foi liberto do domínio do pecado, né? O pecado ele não tem mais domínio sobre mim. Ele está aqui ainda e nós fazemos guerra contra ele. Mas aquele que não crê, né? Ele está sob o domínio do pecado, né? Ele não vai ter essa luta, né? Eles podem ser éticos, eles podem ter uma boa moral, né? Mas não é o suficiente, né? Não é o suficiente para manter um casamento. Não é suficiente para isso, né? O amor não é suficiente para manter o casamento. A gente precisa de Cristo nos unindo, né? Então, Ou seja, um relacionamento que não tem o mesmo tipo de crença, ou melhor, o relacionamento não cristão, ele é um relacionamento que nos sustenta. Ou não? não, com uma perspectiva bíblica, não. Ele não se sustenta, né? E quando a gente vai para a Bíblia, o apóstolo Paulo ele fala bastante sobre isso. Ele coloca algumas situações, né? O jugo desigual ele se refere a você. Você é cristão e você propositalmente vai se relacionar com um cônjuge, um namorado não cristão. Não tem como ter comunhão ali. Em algum momento vai dar um conflito irreparável, né? Agora, ele cita também situações em que os dois se casaram, nenhum deles cria. Em algum momento, um deles se converte. É alcançado pela graça de Deus, se converte. E aí, né? Aí o jugo desigual, ele não vale da mesma maneira, né? Paulo ele vai dar uma série de orientações, mas tem um negócio muito legal. Aliás, acho que é Pedro quem fala. Ele vai dar uma orientação muito legal. 1 Pedro 3, que a esposa crente, né? Ela deve honrar o seu marido para que ele alcance o conhecimento da palavra pelo seu bom procedimento. Uhum. É algo espetacular, né? É um evangelismo pessoal dentro de casa. Essa é a ideia. Então, para quem nos assiste aí, vai uma dica muito importante, né? Que se houver o julgo desigual dentro da sua casa, valores diferentes, princípios diferentes, crenças diferentes, isso é um sinal de alerta, né? Requer conversa, Com certeza. requer reflexão, oração, porque o casal ele precisa olhar para o mesmo lugar. Esse é um ponto, essa é a dica. Então, se você está olhando para a pessoa que está do seu lado e essa pessoa crê em outra coisa, esse é um sinal muito grave de alerta. Uma das coisas que eu e a Moniz a gente aprendeu ali a fazer, né, nesse tempo de casados, e a gente ter o nosso momento de devocional e oração juntos. E isso não é algo fácil, né? Parece até curioso, né? Dois crentes de longa data, né? Cresceram na igreja, se conhecem desde criança, mas começar a sentar, vem cá e vamos orar junto, não é algo fácil, né? Mas é inestimável, né? Sentar e ter um momento de devocional com a esposa de manhã antes de trabalhar é inestimável. Quais são, na sua opinião, os pilares de um bom relacionamento? A gente já viu aqui o propósito é um pilar importante. O que a gente pode colocar ali? As 3 principais coisas para você ter um bom relacionamento. Eu acho que a gente precisa ter uma prioridade de relacionamentos muito clara, Douglas. Não tem como eu ser um bom pai se eu não for um bom marido para minha esposa. Não tem como eu ser um bom marido para minha esposa se eu não tiver um bom relacionamento com Deus.
Então, eu acho que essa questão de prioridade ela é essencial. O Linton, que está cheio de trabalho e ficou alguns dias ali sem dedicar o tempo, né, de oração, de leitura da Bíblia, ele naturalmente se torna um marido ruim, pior, né? Minha esposa percebe, as crianças percebem, né? Então, assim, a prioridade de relacionamentos eu acho que é em primeiro lugar, né? A gente tem isso várias vezes na Bíblia. Ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Tem um muito bom, né, de Mateus 10:37, que Cristo vai dizer: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Ele não está dizendo que você não deve amar, só está dizendo que você precisa colocar isso na proporção correta. Uhum. O relacionamento com Cristo é mais valioso do que o meu relacionamento com a minha esposa, né? E eu entendo isso, ela entende isso, né? E ela tem um marido muito melhor quando esse relacionamento está bem nutrido, né? E tudo mais. Então, acho que essa questão das prioridades é um pilar. Esse versículo é excelente, porque se a mãe ou o pai também não tem a clareza da palavra de Deus, e às vezes ela pode ficar chateada, poxa, ele foi para a igreja, mas não veio me visitar no final de semana, né? E a prioridade sempre é Deus, né? Então, o conhecimento da palavra de Deus acaba influenciando, né, os seus amigos, a família, para que todos olhem para a mesma direção. Exato, né? E a gente tem ali em Romanos 8:28, se não me engano, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu não fazer concessões do meu relacionamento com Deus, né? Para poder estar com a família e tudo mais, eu priorizar um relacionamento com Deus, ele é honrado por Deus. Deus ele vai fazer com que algumas coisas ali que a gente nem está imaginando que estão acontecendo cooperem para o bem, né? Ele vai prover nesse sentido. Bom, Linton, caminhando para o final aqui, tem um ponto que atrapalha muito os relacionamentos. Tenho certeza que na sua vida você já teve situações que você conversou pela primeira vez com a pessoa e você vê ali uma pessoa amarga, arredia. Às vezes tem uma pessoa que na infância ela foi abusada e passa uma vida inteira com dificuldades de se relacionar. Sim. Às vezes a pessoa foi traída pelo namorado, pelo marido, e essa pessoa ela não consegue voltar a se relacionar. A traição, os traumas que uma pessoa carrega, como que a pessoa ela consegue se libertar disso para que ela consiga se relacionar melhor? Uma pessoa, ela não se liberta, a meu ver, biblicamente falando, tá? Eu acho que tem toda uma questão de tratamento psicológico e tudo mais, mas uma pessoa não se liberta de alguns traumas. Deus liberta. Deus liberta. Então, quando a gente coloca algumas coisas ali diante de Deus, sim, ele tem poder para fazer o que a gente não consegue imaginar. Então, sim, ele pode libertar de traumas, de alguns traumas terríveis. Isso passa pelo perdão, né? Isso passa pelo perdão, às vezes se perdoar, às vezes uma culpa que você carrega de si mesmo, né? E tem um versículo que eu acho que ele é muito relevante para isso, que ele diz o seguinte, lá em Filipenses 1, versículo 9 e 10, Paulo ele vai dizer assim, que ele ora para que os filipenses, para que o amor deles cresça cada vez mais, no pleno conhecimento, em todo entendimento, para que eles aprovem as coisas superiores, a fim de serem sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça para a glória e louvor de Deus. Então, assim, percebe que é eu indo até a palavra, me colocando diante de Deus, em oração, e ele não é uma mágica, ele vai me fazendo enxergar coisas que eu naturalmente não enxergaria, mas que o Espírito de Deus em mim, ele vai conseguir me fazer começar a enxergar algumas coisas e começar a aprovar essas coisas e crescer em amor. Isso vai virando um ciclo, né? Não é fácil, né? É você, dia após dia, chegar de manhã, abrir a tua Bíblia e pedir, Deus, fala comigo. E a gente vai experimentando da graça de Deus, das bênçãos de Deus, e isso também nos encoraja cada vez mais seguir. Eu tenho aqui, a oportunidade de conversar com diferentes membros da igreja para poder falar sobre... Nós temos o quadro ali de como conhecer IBB, Sim. do Conta a Bênção, e é impressionante como uma vida cristã de obediência
de 100 pessoas que eu conversei, o desfecho ele é sempre Deus abençoa aqueles que temem e aqueles que obedecem. E o ponto é esse, falando do perdão, né? Quando a gente olha e entende, né? Olha para a tua vida no seu íntimo, não precisa falar para ninguém, a quantidade de pecados que você já cometeu, os pensamentos que passam sobre a sua cabeça. Ainda assim, com todas as suas imperfeições, Deus te perdoa. E Ele perdoa como? Entregando teu filho, o filho dele na cruz para te salvar. E através de Cristo entra a salvação. E esse amor é tão grande, incompreensível, excede o nosso entendimento que nos constrange de tal forma que quando a gente perdoa, né? Porque falando humanamente, é muito difícil perdoar, né? Como é difícil perdoar? É difícil. Né? É muito difícil mesmo. E se não for de uma forma sobrenatural, olhando para o amor de Deus, a gente não consegue fazer isso por si só. Não. E minha oração é que realmente as pessoas consigam sentir isso no coração. Se você tem algum rancor, alguma mágoa, você não tem que perdoar para se livrar disso, tá? Você tem que perdoar por amor a Deus. E como consequência, você vai conseguir se relacionar melhor. Uma coisa que eu diria para isso, né, Douglas, as pessoas elas têm que se lembrar, quando colocam situações difíceis diante de Deus, daquela parábola da viúva e do juiz iníquo, né? Daquela viúva que ela insistia, e o juiz, né, pelo cansaço, vai lá e cede, né? Não que seja essa a dinâmica nossa com Deus, mas é um ensino para que a gente não desista. Algumas coisas, algumas situações de trauma, algumas situações de perdão que eu tenho que perdoar, você vai fazer uma oração e depois de 2 dias a coisa está resolvida. Algumas vezes isso vai durar meses, algumas vezes isso vai durar anos, né? E essa parábola ela cabe muito bem, né? Não importa se está durando meses, anos, né? Eu preciso insistir na mesma oração. Se é uma oração que eu entendo que está claro pela palavra de Deus, que é a vontade de Deus, e perdoar, sem dúvida nenhuma, qualquer situação, né? A pior ofensa, as piores situações que tenham acontecido contra mim, sim, eu deveria perdoar. Eu devo insistir, até que Deus sim me dê o perdão. Eu passei por uma experiência dessa já, de uma situação muito difícil, e foram anos orando, eu preciso perdoar, Senhor, eu preciso perdoar. E Deus, ele dá o perdão em algum momento. Graças a Deus, Amém. glória a Deus. E eu prometo, o Douglas falou que já estava querendo acabar, mas eu tenho que colocar uma última pimentinha aqui na nossa conversa. Vamos lá. Porque a gente falou sobre relacionamento familiar, nós falamos ali sobre um convívio de trabalho, diferença de ideias, falamos sobre cônjuges, o cristão, o não cristão, mas tem um outro tipo de relacionamento que a gente ainda não trabalhou, que acho que vale a pena a gente comentar, que é a respeito do nosso relacionamento com aquele que não é cristão, num sentido de como ganhar aquela pessoa. O pastor Milton já falou algumas vezes sobre pesquisas, e alguns laboratórios de pesquisa internacionais e também nacionais têm relatado que a maioria das pessoas que têm se achegado a Cristo tem se achegado a partir dos relacionamentos. Não tem mais se achegado a partir de grandes cruzadas evangelísticas. Não é bem por aí, mas é o Douglas que tem um amigo e ele tem ali um relacionamento intencional com aquela pessoa, de levá-lo a Cristo, e ele intervém em alguns momentos de acordo com a conversa. Em algum momento ele pode convidá-lo para ir à igreja, e a gente ora e a pessoa se converte. E aquele relacionamento foi o objetivo, foi o motivo para que aquela pessoa se chegasse a Cristo. Como que a gente pode ser intencional? Porque, voltando à bolha, a nossa maior vontade é a gente ter um relacionamento mais forte com aqueles que pensam iguais a nós. Então, as coisas contribuem para que a gente tenha relacionamento com pessoas que sejam cristãs também. O caminho mais fácil. O caminho mais fácil. E aí, Linton, o que você me diz? O que você acha que a gente pode melhorar? Eu acho o seguinte, pastor, o relacionamento, a amizade da vida adulta, ela é uma amizade intencional, né? Da criança não, do adolescente não, é o grupo, é quem se dá bem, mas a amizade da vida adulta é intencional porque ela é onerosa, né? A amizade da vida adulta, se não for naquela situação que eu comentei ali, né, de até superficial, de um entretendo o outro, né? A amizade real, ela dá trabalho, ela exige tempo, ela exige você fazer concessões, ela exige perdoar, ela vai em um momento ou outro requerer um confronto que você vai ter que resolver, senão a amizade não fica, né? E eu acho que quando a gente se relaciona com
pessoas que não são cristãs, primeiro, né, é necessário que haja uma intenção real na pessoa, né? Nós não estamos buscando um número, nós não queremos mais um membro para a igreja, não é esse o ponto. Nós queremos que aquela pessoa que convive com a gente, que a gente ama, chegue ao conhecimento da verdade, herde a vida eterna, né? Experimente a salvação que nós experimentamos. Então, eu vejo que essa intenção ela é importante, essa intenção ela vai te levar a algumas atitudes, ela vai te levar a orar pela pessoa, né? Eu tenho uma memória muito ruim para oração, né? Então eu tenho sempre no meu celular uma lista. E tem lá uma lista de nomes. Que legal. Tem a lista de nomes que se eu me esquecer na hora da oração, tá ali, não tem problema nenhum eu abrir o olho e ler a lista, né? E para eu me lembrar. E eu acho que esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto é o seguinte, né? Se a gente está interessado de verdade na pessoa, no relacionamento, em quem a pessoa é, né? A gente tem que tomar um cuidado com algo que eu vejo a maioria dos meus, principalmente colegas de trabalho comentando, né? Eles comentam que a maioria dos crentes que eles conhecem são crentes chatos, né? Porque a pessoa ela vai defender uma ideia, uma ideologia, exatamente não é a preocupação com a pessoa, eu não quero estabelecer um relacionamento, né? E eu acho que é parte do que eu já comentei, né? Eu não sou embaixador da ética e da moral, né? Eu não sou embaixador da abstinência alcoólica e eu vou criticar todo mundo que se embriaga, né? Não é isso. Vai ter um momento, sim, em que o pecado ele precisa ser confrontado. A conversão a Cristo ela faz parte disso, de reconhecermos que somos pecadores, de nos arrependermos, de olharmos para algumas coisas que a gente olhava antes e achava que tinha problema e que, poxa, isso sim é pecado, isso ofende a glória de Deus. Mas há momentos para isso. Eu acho que o Espírito direciona isso, né? Ele é intencional, esse relacionamento, mas ele não é forçado, né? Eu acho que o Espírito ele direciona. É legal você pegar lembrar daquela passagem de Filipe e o eunuco, né? Aquilo não foi nada forçado, foi completamente conduzido pelo Espírito, né? E eu acho que a gente coloca pouco da nossa necessidade de compartilhar o evangelho diante de Deus, pedindo esse tipo de situação, de ousadia, de Deus colocar exatamente uma conversa que é aqui, fale isso, né? Tem um versículo que eu gosto muito, que é Mateus 10, 19 e 20, se eu não me engano, né? Ele está falando de uma situação de perseguição que os discípulos seriam entregues na prisão, para ser colocado diante de reis, de governantes, né? E esse versículo 19 e 20 fala assim: mas quando vocês forem entregues, não se preocupem com o que vocês falarão, nem como falarão, né? Porque naquela hora vos será dado o que dizer. Porque não são vocês quem falam, mas é o Espírito do vosso Pai que fala através de vós. Incrível. E eu acho que se a gente estiver diante de Deus e colocar dessa maneira, e buscar esse poder, e buscar esse relacionamento, Deus ele nos ouve, Deus tem toda a intenção de que todos sejam salvos, né? Isso é claro através das Escrituras. Isso está relacionado à fé e convicção também, de quem converte não somos nós, né? É o Espírito Santo. Exatamente. Então, quando você confia que ele está agindo, você coloca o seu dia diante dele, o Espírito Santo ele vai agir, né? E também tem a questão do comportamento, né? Quando eu olho para o Linton, por exemplo, a tua vida reflete a luz de Cristo, né? A família, a forma com que você o seu comportamento, e as pessoas olham o cristão que vive em verdade, em amor, e essa luz que vem de Cristo, é graça de Cristo, eu tenho absoluta convicção que atrai as pessoas. As pessoas olham e falam assim, como que deve ser, né? A pessoa ela vê o cristão, né? O cristão tem as aflições, sofrem, mas a luz que vem do cristão também, né? A palavra ensina, o exemplo arrasta, né? Se não me engano a frase é isso mesmo. É isso mesmo. O meu pastor de americano ele dizia que as pessoas elas não esperam da igreja perfeição, elas esperam coerência, né? Elas esperam uma coerência entre discurso e prática, né? Eu não preciso ter um receio de, poxa, mas aqui eu errei,
Não, eu lembro de uma música que nós cantamos que é aquela que diz, né? Toda vez que eu fizer o que já não se faz, né? Algumas coisas elas estão se tornando tão raras que quando o cristão faz e tem um sacrifíciozinho de nada, pequenininho para fazer alguma coisa, ou vai e pede um perdão numa situação inesperada, né? Essas coisas elas falam muito alto, né? Sim. E elas vão preparando o caminho para que no momento ideal, conduzido pelo Espírito Santo, você possa compartilhar da fé de uma maneira que Deus vai fazer a obra ali, né? Muito bom, Linton. Muito obrigado. Pastor, alguma pergunta complementar aí que ficou faltando na nossa conversa? Não, pergunta não. Eu só fico impressionado como que Deus trabalha, né? E como algumas coisas que a gente faz, ser guiados pelo Espírito Santo, dá um resultado tão grande. É o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 9, o verso 22, né? Ele diz, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho. De a gente poder, o que a gente fazer para poder salvar alguns, para poder alcançar a vida de alguns. E isso é relacionamento intencional. É intencional. É intencional. Eu estou ali conversando, não é interesseiro. Não é interesseiro. É empatia. É empatia, é intencional. Eu estou aqui e eu vou fazer o possível para trazer essa pessoa para perto do Evangelho. E só Deus mesmo pode fazer essa obra. Louvado seja Deus por isso. Muito bom, amém. E Linton, com as considerações finais aí, resumidamente, quais são as dicas para que as pessoas consigam se relacionar melhor? Para que ela vá para casa, reflita em cima disso e fala assim, Senhor, me ajuda nas minhas dificuldades, né? E todo mundo tem algumas, né? Eu acho que é isso que você falou, Douglas. É a gente se colocar diante de Deus, me ajuda nas minhas dificuldades, né? Situações muito difíceis, né? Salmos 50, né? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, né? Numa situação difícil de relacionamento, eu me lembrar que o nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ela e permanece seguro, né? Provérbios 18:10. E aí eu colocar diante de Deus todos os meus relacionamentos, todos eles. O meu primeiro relacionamento tem que ser com o Senhor, né? E se estiver dessa maneira, Romanos 8:32 se torna verdade para nós, né? Aquele que não negou nem o próprio Filho, mas pelo contrário entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Todas as coisas incluem nossos relacionamentos mais difíceis, né? Então eu acho que é nos colocarmos diante de Deus nessa confiança, nessa dependência, né? E vamos deixar Deus fazer a obra. Amém. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer. Bom. Pastor Rafael, muito obrigado também. E muito obrigado a você que nos acompanha. Nossa oração é que isso tenha tocado o seu coração, tenha sido edificador para a sua vida. Para aqueles que já aceitaram a Cristo e creem nele, cada relacionamento que você tem é uma oportunidade de você honrar e glorificar o nome de Deus. Seja um cumprimento, seja um abraço que você dá em alguém, seja a forma com que você se comporta no trânsito, seja no seu ambiente de trabalho. Cada oportunidade, você tem a oportunidade ali de refletir a luz de Cristo e da forma com que Ele fala a você. Tudo por Ele e para Ele. E para os que não são cristãos, quando eu comentei ali no começo a complexidade do ser humano, as diferentes culturas, as diferentes religiões, as diferenças de personalidade, tudo isso tem um caminho, que é a unidade do Espírito Santo, que é algo sobrenatural. Ou você alcança o sobrenatural, ou, de fato, se relacionar passa a ser muito mais difícil. Então, a nossa oração para que você entenda isso, que Deus te abençoe, te acompanhe, te proteja, que fale ao seu coração essa nossa oração. Muito obrigado, boa noite e até o próximo IBBcast.